Nós vamos falar de culpa materna. Pronto. Com certeza é um tema bastante interessante. Eu sou mãe de 2, então... Oi, Thalita! Oi, tudo bem? Tudo com você? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada pelo convite. Para quem não conhece, a Thalita é psicóloga, ela vai falar um pouquinho de como é o trabalho dela, mas a gente se conheceu recentemente, eu sou encantada pelo teu trabalho, eu adoro tudo que você posta, e obviamente não foi à toa que o convite surgiu. Parabéns, para quem não conhece, vale a pena ir até a página da Thalita, tem muita informação, tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu também adoro e acompanho o trabalho dela. Queria deixar você à vontade para falar um pouquinho do teu trabalho, das suas especializações, e aí a gente pode começar a falar do tema que hoje é culpa materna. Sim. Bom, eu sou psicóloga, eu sou especialista em neuropsicologia e em autismo, e sou educadora parental em disciplina positiva. Que é muito legal, eu já fiz o curso também. Tento aplicar Sim. aqui em casa, digo tento, porque é difícil, né? Não é fácil, nós não fomos educados dessa forma. Então, eu sempre falo que primeiro a gente tem que fazer uma reciclagem de tudo aquilo que aconteceu na nossa infância para colocar em prática com os filhos. Sim. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos. Então vamos falar sobre a culpa, né? Exatamente. Quando eu te fiz o convite, a gente ficou, né? Ai, vamos falar sobre o quê? E aí você rapidamente escolheu o tema, né? E aí eu queria entender por que para você foi tão fácil escolher esse tema. Sim. Agora a gente está falando muito sobre a culpa, e a culpa não é algo que as pessoas falam muito, né? Às vezes as pessoas até ficam com vergonha de falar que se sente culpada, né, com a tarefa de ser mãe, Sim. né? Antes, né, nós fomos educadas, as mulheres foram educadas, né, a se preocuparem com a casa, limparem, cuidarem da casa, educar os filhos, né? Hoje é muito diferente. Hoje tem uma cobrança muito maior da mulher na sociedade, né? Hoje a mulher é educada para o trabalho, para sair, para estudar. E acaba gerando uma pressão muito grande na mulher, né, por ter que dar conta de todas essas tarefas. Sim, então, na verdade, ela está sendo educada para trabalhar, para investir na carreira, mas também não pode deixar de lado a educação dos filhos, a administração familiar, o marido e, obviamente, ela, né? Ela tem que se cuidar também. Exatamente. Para ela. Então, acaba sendo muitas tarefas para uma pessoa só. Sim. Então, vamos lá. Você quer que eu comece com as perguntas que chegaram? Pode sim. Eu só queria fazer uma observação. A gente fez um compilado de perguntas, tá? Que chegou aqui. São 10 perguntas. E no final a gente vai responder as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Vamos torcer para que dê tempo. Okay. Então, claro, a gente está passando por algo inédito, né? Muita gente nunca passou por algo parecido, que é essa pandemia. E acredito que isso, de alguma forma, também tenha mudado muito o ambiente familiar. Eu vejo aqui em casa, a começar pelo homeschooling e tantas outras coisas, né? Eu sou uma mulher separada, então todas as atividades acabaram que, na grande maioria, caíram sobre as minhas costas. Então, é uma dinâmica completamente diferente e acredito que essa pandemia ajudou a aumentar, de certa forma, um pouco dessa culpa. Eu não sei se você sentiu isso também, então foi uma pergunta que apareceu, eu queria que você comentasse um pouquinho. Com certeza, né? Antes a gente tinha a ajuda, né, da escola, né, nesse meio período, ou até período integral, né, para os filhos ficarem, né, na escola, enquanto a mãe tinha esse tempo também para poder trabalhar, fazer suas coisas em casa. Agora, sem a escola, a mãe ficou com o serviço dobrado, né? A mãe ainda tem que trabalhar, às vezes tem que fazer o serviço de casa, ainda ajudar os filhos nas tarefas de casa, né? Então, ficou um serviço dobrado para essa mãe, o que acaba gerando maior culpa, né? Uma sobrecarga muito maior também nas tarefas, né? Sim, e aí eu percebo também que é complicado você mencionar o tempo que você investe, por exemplo, até com um filho e com o outro. Às vezes uma criança requer muito mais atenção do que o outro, e até isso a gente se culpa, que está dando atenção mais para um ou mais para outro, isso é extremamente complicado, né? Você disse que tem especialização Sim. com autismo, principalmente esse tipo de criança que requer uma atenção e uma rotina, uma dinâmica completamente diferente, às vezes outros irmãos não conseguem entender isso, né? Sim. E é importante também a gente dedicar um tempo sozinho com cada filho, né? Para também não gerar também esse sentimento de que está dando mais atenção para um do que para outro. Então é importante você ter pelo menos um tempinho para que você tenha essa atenção para esse filho individual. Sim. Bom, vou partir para a segunda pergunta, tá? É óbvio que hoje em dia, todas as mães, né? Todo mundo tem muito mais fonte de onde buscar informação. Então, quer dizer, a gente fica o tempo inteiro comparando a nossa maternidade com as de outras mães.
tanto blogueiras, né, que hoje em dia existem muitas blogs de maternidade, como com qualquer um, né, os amigos, os grupos de WhatsApp e tantas outras coisas. Então, a fonte de informação para nós hoje, às vezes, chega até sem que a gente queira. E, obviamente, faz com que a nossa culpa ainda aumente muito mais, né? Ai, meu filho começou a falar depois. Por quê? Nossa, o filho da vizinha come de tudo, o meu não come. Nossa, o meu filho dorme comigo até hoje, ou acorda muitas vezes. E aí também, ou mama no peito, ou mama na mamadeira, enfim. Então, eu acho que seria interessante você falar de que forma você acha que foi bom a informação, mas de que forma também é ruim, né? Você acha que isso aumenta a culpa das mães? Exatamente. A informação, ao mesmo tempo que ela é bom, né? É bom a gente ter mais informação, isso é necessário, né? Informação sempre é bom, nunca é demais. Mas também a gente precisa aprender a filtrar essas informações, né? O que que chega, o que que dá para mim fazer, o que que é da minha realidade e o que que não é. E uma outra questão também é a comparação, né? Você ficar se comparando com outras mães, com outras realidades completamente diferentes da sua. Né? Principalmente no Instagram, onde a gente vê, né? Talvez aquelas mães, aquele estereótipo de mãe perfeita que a gente vê no Instagram, né? Mas que não é. Né? Atrás do Instagram, a gente vê outra situação, é outra realidade. O que a gente mostra no Instagram é a parte boa. Né? As dificuldades acabam não sendo mostradas. E aí, aquela mãe que está comparando, né, o filho por essas partes, sem ver, né, o que está por trás, ela vai se sentir mal. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque fica muito romantizada, né? Eu vejo pela minha especialização em amamentação. Então, quando eu coloco a realidade nua e crua, eu sou muito criticada. Quando eu coloco uma mãe chorando, por exemplo, amamentando uma criança no peito, já fui chamada de ai, como você é cruel, não é dessa forma, enfim. E não, é a realidade. As pessoas têm que ver que não é tudo mil maravilhas. Que existem mães que vão passar por muita dor, por muito sofrimento. É para ser dessa forma? E a amamentação é doloroso, né? Exatamente. É para ser dessa forma? Não, não é. Mas existe casos onde a mãe passa por isso. Então, não é romantizar, é mostrar a realidade. Né? Então, eu acho que o nosso trabalho vem também para mostrar para essas mães que a maternidade realmente é um dos maiores desafios que as mulheres vão encontrar, ou as famílias, enfim, e que não é, a melhor coisa do mundo. Né? Em alguns momentos, não é. Né? Bom, vamos para a terceira pergunta. Você acha que a culpa assume diferentes versões ao longo da vida dessa mulher? Sim, é o que a gente acabou de falar anteriormente, né, sobre a realidade de cada uma, né? Enquanto uma mãe pode estar sofrendo, pode se sentir culpada por ter que ir trabalhar e deixar o filho em casa, a outra mãe ela pode se sentir culpada por ficar em casa e não trabalhar, por não contribuir financeiramente para esta casa, né? Então, a culpa, ela vai, né, ela é diferente de acordo com cada realidade, de acordo com cada família, de acordo com cada pessoa. E você acha que ela existe por que razão? Essa culpa, né? Porque tem até aquela famosa frase: basta nascer um bebê, a culpa nasce com aquela mãe junto com aquela criança. Por que ela é latente, assim, no momento da maternidade e não em outro momento da vida? Sim. A culpa, ela não aparece somente na maternidade, né? A gente pode, até um ponto também que a gente pode abordar mais pra frente, que é a questão também, às vezes a pessoa, ela se sente culpada em vários outros pontos. E aí, né, surge talvez por causa de uma característica da pessoa, que é uma pessoa mais insegura, ou que é uma pessoa que busca muita perfeição, que quer sempre tudo muito perfeito, ou aquela pessoa que quer dar conta de tudo, que quer fazer de tudo ao mesmo tempo, que não aceita, né, ceder, que não aceita que o outro a ajude, que não aceita pedir ajuda. Eu acho que pedir ajuda é um outro ponto muito importante também, né, que a gente pode abordar também. Sem dúvida. Por isso que eu sempre digo que a rede de apoio nesse momento da maternidade, principalmente no pós-parto, é fundamental para que essa mãe se sinta menos ansiosa, se empodere e, obviamente, consiga criar melhores conexões com a sua cria, né? Isso, sem dúvida nenhuma, faz a diferença. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse estereótipo que foi criado, dessa super mãe, super heroína, né? Que hoje você vê com muita frequência em tudo quanto é lugar. É como se fosse realmente, foi criado que todas as mulheres nasceram para ser uma super heroína. E ela tem que dar conta daquilo, ela tem que vestir a capa dela, né? E adiante, feliz, bonita, assumir que é aquilo mesmo e vambora. Exatamente. Né? Essa mãe que acaba criando muitas expectativas e às vezes essa culpa é gerada exatamente da expectativa que a própria mãe cria sobre ela. Né? A mãe acaba criando essa expectativa de que tem que dar conta de tudo, né? De que tem que conseguir, e acaba gerando, né, esse sentimento de culpa, e aí ela fica estressada, fica frustrada, fica cansada, exausta, né, não consegue realizar e acaba, né, o humor vai
vai ficando mais baixo, pode até gerar a questão da depressão, né? Depressão pós-parto é uma outra questão que é muito frequente também, né? Sem dúvida nenhuma. É porque, e você acha que isso foi criado por quem? Você acha que é culpa das mídias, de forma geral? Essa criação de uma mulher poderosa que dá conta de tudo? Ou você acha que foi algo criado por nós mesmos, mulheres, né? Querer abraçar realmente a casa, a maternidade, o trabalho e tantas outras coisas. Se é que existe, né, que influenciou de alguma forma, é coisa nossa ou você acha que as mídias e a sociedade exige isso da gente? Qual que é o teu em relação a tudo isso? Se a gente for olhar a nossa história, né, lá atrás, quando a gente se dedicava somente à casa, né, e ao marido, e a gente lutou muito, né? As mulheres do passado lutaram muito para conseguir a vida profissional, para conseguir ser inserida no mercado de trabalho. E com isso, ela teve que se desdobrar, né? Ela teve que mostrar e teve que provar para os homens, provar para o mundo que ela daria conta de ir para o trabalho e de cuidar dos filhos. Então, eu acho que isso vem passando de geração para geração, de que a mulher dá conta, né? De que se a mulher ela é capaz de ir para o trabalho, ela tem que conseguir gerenciar os filhos, né? Ela tem que conseguir educar os filhos também da mesma maneira. E não é, né? A gente não precisa dar conta de tudo sozinha, né? A gente pode ter nossas redes de apoio, como pai, avós, cuidadores, né? Sim, sim. O que eu percebo é que muitas vezes a mãe não consegue demandar, né? Aquela mãe leoa, ou porque acha realmente que tem capacidade de dar conta de tudo, e aí se percebe ou depressiva, ou extremamente cansada, irritada, e aí não tem muito o que fazer, né? Ela tem que começar a delegar, senão realmente ela vai adoecer de uma forma até perigosa. Mas qual que é a dica que você dá para essas mulheres que têm dificuldade de delegar realmente, né? De buscar apoio, alternativas? Sim. Ela pode usar muitos pais, né? Muitas mulheres acabam tendo essa dificuldade de pedir ajuda para os pais na criação, na educação dos filhos. Né? Muitas vezes os pais até não se envolvem tanto por ter essa mulher que acolhe tudo, né? Por ter essa mulher que abraça tudo. Então, a mulher precisa ir passando mais tarefas também para o pai participar mesmo da vida do filho, ajudar a dar banho, ajudar na hora da alimentação, da amamentação, até para criar um vínculo, para fortalecer mais esse vínculo também do pai com o filho. Isso é fundamental, até para tirar essa sobrecarga, né, dela. Outra pergunta que chegou aqui. Você acha que a culpa ela é muito maior no primeiro ano de vida dessa criança e para mães de primeira viagem? Ou isso é independente de ser mãe de primeira viagem, de ser o primeiro ano, segundo, enfim? Tem alguma influência? Você percebe alguma diferença? Com certeza. O primeiro ano é um ano de muita insegurança para a mãe, né? É tudo muito novo, né? A mãe realmente não sabe como agir mesmo, né? A mãe fica insegura, com muitas dúvidas do como fazer, do que fazer, né? Tem muita dificuldade de adaptação também, às vezes para mamar, né? Dificuldade de regulação do sono do bebê também, né? Então, esse primeiro ano da criança e da mãe, né? E do pai junto também, é muito difícil também para essa mãe. Sim, sem dúvida. Vamos, mais uma pergunta. E que dicas ou sugestões você dá para essas mulheres, para que elas tentem minimizar, né? Porque eu acho que acabar com a culpa é praticamente impossível. Então, minimizar essa culpa, livrar dela de alguma forma. Sim. O primeiro passo, né, é a gente decidir se você fez alguma coisa que realmente deveria se arrepender, né? Às vezes a gente está se culpando por coisas que realmente são coisas pequenas, não vale a pena carregar essa culpa por isso. Então, avalie realmente se isso vale a pena você se sentir culpa, se você realmente está tão errado em fazer isso, né? E assumir, né? Tem momentos que você também deve falar, não, realmente, né, eu estou errada nisso, eu devo mudar. Né? Eu acho que o primeiro passo é esse. E tudo bem errar. Qual o problema? Sim. Né? Infelizmente ou felizmente, nenhuma criança vem com um manual de instrução. Então, a gente vai acabar errando, na grande maioria das vezes, querendo acertar sem dúvida nenhuma. Então, fazer essa reflexão, eu acho fundamental, até para você aceitar, foi o que você disse, né? Aceitar e tentar melhorar, se é que é possível, se é que aquela mulher acha que deve, né? Eu acho que fazer essa reflexão é fundamental. Um segundo passo seria aprender a deixar algumas coisas passarem, né? Nem tudo a gente vai conseguir. Então, é ser mais flexível, né? Com a gente, com os nossos filhos, com a nossa casa. Né? Vai ter horas que eu vou precisar optar entre uma casa limpa e passar mais tempo com meu filho e brincar com meu filho. Né? O que é mais importante para mim nesse momento? O que é mais importante para a família nesse momento?
Agora vai ter momentos que eu não posso deixar a casa de lado, eu realmente vou ter que limpar e vou ter que deixar, né, o meu filho de lado um pouquinho para mim poder cuidar da casa. Então a gente tem que aprender também a ver o que é mais importante para mim naquele momento e deixar de lado algumas coisas, né? Entender que a gente não consegue abraçar tudo, não consegue alcançar tudo. Sim, eu acho que isso é muito evidente agora na pandemia, né? Que a gente não tem muitas escolhas. A grande maioria de nós tem que ficar em casa, né? Cuidando dos filhos, administrando a casa. E aí tem a parte do homeschooling, né? Que a gente também tem que dar um suporte, principalmente para quem tem filhos menores, que é o meu caso. Exato. Então, assim, não dá, a gente não consegue dar conta de tudo. Vai ter horas que a gente vai olhar a louça na pia e vai ter que fingir que não tá vendo, porque a prioridade agora, nesse momento, é outra, né? E assim Exatamente. vai conduzindo da melhor forma possível, sem tentar, obviamente, se culpar, porque isso vai ser mais um peso, né? Mais uma tarefa e árdua nesse dia tão cheio e com tanta coisa para fazer, né? Exatamente. E o papel do pai também nesse momento, né, seria de, né, os papais que estão ouvindo a gente também, né, de apoiar essa mãe e de cobrar menos. Às vezes, né, talvez o marido cobre mais, né, de uma casa mais limpa, de entender também, né, Sim. que talvez nesse momento, né, não vai ter essa casa, né, a pia vai chegar, a pia tá suja, né, mas a mãe passou aquele tempo maior com a criança, né, se dedicando aos deveres, se dedicando ao estudo, brincando, conversando, né. E às vezes também não consegue ter tempo para dedicar a ela, né? Com os cuidados de forma geral. Então é muito provável que essa mulher esteja com a unha para fazer, o cabelo para pintar, né? Quem que nessa quarentena não ganhou um pouquinho mais de quilo, por conta até da ansiedade, a gente acaba um pouco mais. Então essa compreensão, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Exatamente. E a gente também, né? As mulheres também devem, né, ter esse tempo também para elas, né? Além da casa, do trabalho e dos filhos, né? É importantíssimo que a mulher tenha esse tempo para se dedicar à sua vaidade, né? Para arrumar a sua unha, para arrumar o cabelo, para fazer o que gosta, para fazer uma atividade física. Sim, sim, até porque isso faz bem, né? Para ela. Sim, A gente não sim. pode deixar de olhar para a gente de alguma forma. Uma outra pergunta que chegou é se você acha que as características pessoais de cada mulher pode interferir de alguma forma nessa culpa. Então, uma mulher que é mais estressada, uma mulher que tem menos paciência, enfim. Você acha que as características pessoais de cada mulher pode interferir de alguma forma? Com certeza. Uma mulher mais insegura, né? Ela, na hora da maternidade, ela pode se sentir mais insegura também, né? Para criar os filhos, para educar. A culpa pode aumentar. Ou aquela mulher que é muito perfeccionista, né? Que quer tudo muito perfeito, que busca sempre a perfeição, também pode aumentar essa culpa. Aquela mulher que quer fazer tudo, né? Que quer dar conta de tudo, né? Ou aquela mulher que não aceita ajuda. Sim. Também vai aumentando, sim, a culpa, porque aí vai ficando mais sobrecarregada, né? Vai percebendo que não dá conta, e isso vai gerando, né, cada vez mais culpa, mais insatisfação. Sem dúvida. Uma outra pergunta, mas eu acho que a gente acabou respondendo. Se você acha importante confiar a criança a outros cuidadores, pais, pai, no caso, babá, amigos, familiares, padrinhos, enfim. Mas foi algo que a gente já comentou, né? Sim, é muito importante, sim, né? A participação do pai, né? A participação de cuidadores, aceitar, né? Tem mães que relutam muito, né? Talvez uma babá, talvez aquela ajudante nos primeiros dias, né? Que também é muito importante depois que nasce o bebê. Então, a mãe precisa aceitar, né? A primeira coisa é a mãe aceitar a ajuda, né? Pedir ajuda. Isso não vai deixar, né? Ela não vai ser menos mãe por isso. Eu acho que é importante dizer, porque é muito isso. Parece que ela tem que estar vestindo a capa da super-heroína o tempo inteiro. E aí, a partir do momento que ela pede ajuda, é como se ela não estivesse dando conta daquele papel que ela tem que assumir, mas ninguém. Eu acho que é muito isso, né? Sim. E às vezes, né, pode ser que passe pela cabeça das mães assim, mas eu escolhi ser mãe, agora eu tenho que dar conta. Sim. Não, né? Não é porque você escolheu ser mãe que você tem que dar conta, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse ter que, né? Você não tem que, né? Você precisa, sim, pedir ajuda, você não tem que fazer tudo. Outra pergunta. A culpa, bom, a gente já falou bastante dela, mas você acha que tem outros sentimentos ligados à culpa? Então, a mulher já está se sentindo culpada. Você acha que outros sentimentos podem estar ligados a ele, vem junto com essa culpa? E quais são eles? Quais são os que mais... Eu acredito que seja a sensação de impotência, né? De não estar dando conta. Esse é o maior sentimento que vem junto com a culpa. Sim, com certeza. É uma palavra que, inclusive, eu uso bastante. Tem horas que eu me sinto assim, impotente.
né? Uhum. Os lados falam, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tô completamente impotente. E aí você fica buscando alternativas, né? E aí vem toda a culpa, é isso, né? Essa impotência de não saber o que eu faço agora, né? Não saber o que fazer, Exatamente. né? Com certeza. Eu acho que a culpa tá ligada muito E, à impotência. sim, e entender, né, que tudo bem se falhar, né? Sim, sim. E aí a última pergunta é se existe alguma fórmula, que a gente sabe que não, mas de minimizar isso para viver sem culpa e tentar viver uma maternidade mais leve, né? De alguma forma. Sim. Eu acredito que seja buscar um equilíbrio. Uhum, Nós precisamos buscar esse equilíbrio, uhum, né? Tentar conciliar mesmo o trabalho com os serviços da casa, com o cuidado com você, um tempo para você, né? E um tempo também para o seu relacionamento. uhum. Você precisa também cuidar, né? Nós precisamos ter um tempo com os amigos, sim. Precisamos ter um tempo para a gente ficar sozinha. Se eu quero ler um livro, se eu quero fazer uma atividade física, né? Eu preciso desse tempo para mim também. Uhum. E você acha legal conversar com os filhos sobre isso? Dizer que a mamãe também precisa de um tempo para ela? Claro, às vezes a mãe, né, ela sai para trabalhar e os filhos falam, não, não vai. E aí, às vezes, a mãe fala, ah, a mamãe não quer, né? Não, daí fala assim, não, a mamãe tá indo e tá super feliz, porque aí, né, com o dinheiro a gente consegue manter essa casa, a gente consegue, né, comprar roupas, comprar comida, né? A mamãe fica super feliz com o trabalho que eu tenho, né? Mostrar para os filhos, né, que você está feliz fazendo o que você está fazendo, É né? fundamental. Dizer que você faz porque você gosta, né? Sim. Tem muita mania de colocar o dinheiro, eu preciso ir para manter a casa, etc. E não é por aí. Eu vou porque eu gosto, porque isso me faz bem, porque tem algum sentido para mim, né? É importante. Uhum. Eu acho que é fundamental você colocar isso para os filhos. Eu estou indo na academia para cuidar da minha saúde, porque eu gosto, e vou sair com os meus amigos, Exatamente. faz bem, porque eu sinto saudade deles. Então, eu acho fundamental a gente conversar com os filhos, porque uma hora eles também vão ter que fazer as escolhas deles, né? Então, a gente, Sim. né? E se a gente ficar sem fazer, né, a gente vai ficar frustrado, E triste, né? Se eu não tiver um tempo para mim conversar, para mim tomar um café com a minha amiga, se eu não tiver um tempo para mim fazer atividade física que eu tanto gosto, eu vou ficar frustrada, sim. né? E aí o meu papel como mãe não vai ser tão bom, né, quanto se eu tivesse feliz, né? Uma mãe feliz, ela consegue realizar o seu papel muito melhor. Sem dúvida, de forma muito mais leve, né? Sim. Thalita, eu vou deixar, então, em aberto agora para as pessoas perguntarem, tudo bem? Eu vou rolar aqui, Ok. chegaram algumas perguntas conforme a gente foi conversando. Bom, vai ficar gravada, tá, pessoal? Para quem não conseguir assistir inteiro, enfim, vai ficar tudo gravadinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, a Cíntia coloca assim: eu sou divorciada e o meu ex-marido não tem contato com os meus filhos. Eu sinto culpa por eles não terem um pai presente. O que eu faço nessa situação? Vamos tentar se desvincular dessa culpa, né? Vamos pensar que essa é uma responsabilidade do pai. Você tem que pensar no seu papel como mãe. Eu estou cumprindo bem o meu papel como mãe? Sim, como mãe eu estou, né? Eu estou cumprindo esse papel bem. Agora, a responsabilidade do pai, vamos entregar para ele. Vamos deixar que isto, né, ele carregue, né? Que depois ele sofra essas consequências, depois talvez mais para frente ele vai perceber, né, que ele se ausentou, não tem esse vínculo tanto com os filhos, né? Então, não carregar a culpa do outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, eu também sou divorciada e em alguns momentos eu me pego fazendo a mesma reflexão. É como se eu quisesse suprir uma carência, né, do pai. Uhum. É o caso, o pai dos meus filhos é presente, mas a gente quer o tempo inteiro, acho que até uma culpa por ter se divorciado, alguma coisa nesse sentido, Exato. suprir essa carência, né, do pai em algum momento. Então a gente já tem todas as nossas culpas e ainda tem as culpas dos outros, né? Bem isso que você falou, carregar uma culpa É, que não é nossa. uma culpa que não é minha. Exato. Então, Foi bem lembrado, né? Falar essa questão do divórcio, né? E às vezes até os pais que estão casados, né? Às vezes a mãe tenta suprir uma ausência do pai, sim. né? E aí se sente culpado porque o pai não está presente, porque o pai não faz esse papel, né? Que deveria estar mais presente e não está. Uhum. Exato. Outra. Ela coloca assim, verdade, eu tenho um bebê de 1 ano e 1 mês e não tem um dia que eu acorde e eu não penso que não estou dando conta. Então é uma realidade de todas as mulheres, né? Sim. Mais perguntas? São essas que chegaram por enquanto. Tem mais alguma coisa que você quer falar, que você acha que é importante ou que tenha chegado para você no seu Insta? Uhum.
Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né, também das mães solteiras, né, que a gente, né, falou do divórcio, falou das casadas, né, e também tem as mães solteiras, né, que cuidam dos filhos, né, sozinhas, sem participação do pai, né, Uhum. que também a sobrecarga também vem muito grande, Sim. né, Ou as que entre optaram por para isso, elas. né? Porque existe, obviamente, mulheres que optaram por essa maternidade, Sim, ou que, infelizmente, por qualquer razão, tiveram que assumir aí esse papel. Então, bem lembrado. Acho legal falar assim dessas mulheres. Quer abordar o assunto, Thalita? sim, vamos pensar, né, que sem carregar essa culpa, né, igual nós falamos na questão do divórcio, né, vamos pensar a respeito disso, né, eu como mãe estou cumprindo esse papel? Bem, sim, como mãe sim, talvez o meu filho sinta essa falta, né, paterna, pode sentir, mas eu como mãe, e não querer também, eu acho que suprir também esse papel paterno, né, tem muitas mães que falam, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Uhum. Não, você não é mãe e pai ao mesmo tempo, você é mãe. Uhum. Eu acho que eles precisam, né? A gente precisa internalizar isso, né? Você tem que cumprir bem o seu papel como mãe. Uhum. O papel como pai fica pro pai. Uhum. E se no caso não tiver o pai, tudo bem, né? Ela vai cumprir o pai dela, Sim, o papel dela como mãe, tá tudo certo. exato. Chegou aqui um comentário. Me sinto desse jeito. Tenho um bebê de 3 anos, nunca morei com o pai dele e ele nunca foi tão presente. E isso foi tanto. Ai, acho que acabou cortando, mas enfim, ela está dizendo que realmente tem o pai de uma criança de 3 anos, nunca morou com ele e o pai nunca foi presente. Então, acredito que ela ia fazer um comentário, mas foi cortado aqui. Se você quiser Sim. continuar, mamãe do Davi, fica à vontade, tá? Então é isso, Thalita. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fica super à vontade, tá? Já que as perguntas vão chegando aos poucos, Uhum. Sim. eu vou comentando. Tá. Um outro ponto que é importante a gente pensar, né? A gente precisa respirar e pensar antes de agir, né? Às vezes, quando a gente está muito nervosa, né? Naquele momento que a gente já está esgotada por causa do dia a dia, do trabalho, às vezes a gente acaba reagindo com os nossos filhos de uma maneira que a gente não vai gostar depois, vai se arrepender e vai vir a culpa, né? Então, para evitar, né, esses arrependimentos, vamos pensar mais antes de agir. Né? Vamos contar até 10, vamos suspirar, vamos molhar o rosto. Se a gente não está dando conta de resolver aquela situação na hora, né? Se durante uma briga, uma discussão, eu não consigo, eu já passei meu limite, eu estou gritando, eu estou a ponto de bater, né? Que tem muitos casos que chegam a esse limite, né? Então para, né? Esse é o momento de parar, refletir, né? De respirar, falar com o filho, né? Não tem problema. Fala com o filho, eu estou muito nervosa agora, não tem condição, não dá para mim, para a gente continuar. Eu vou respirar. Uhum. Depois a gente conversa, depois a gente resolve. A gente não precisa resolver tudo naquela hora. Uhum. A gente não precisa resolver de imediato. A gente pode esperar acalmar os ânimos para depois resolver. Sim, e eu acho que é bem interessante você dizer isso, porque agora na quarentena, eu vou falar por mim. Eu tenho as minhas válvulas de escape. Uma delas é exercício físico. Eu tô conseguindo fazer dentro da casa porque eu não vivo sem e isso me faz bem, emocionalmente, principalmente falando. Mas sair com os amigos é a outra, né? E tantas outras coisas que todo mundo tem a sua válvula de escape. Nessa quarentena, onde você não tem muitas alternativas, isso também nos deixa mais irritada, né? De alguma forma, sem muitas alternativas, enfim. Então, acho que foi legal você ter abordado isso e mostrar para essas pessoas coisas simples como sai, fala pro teu filho, olha, agora não dá, né? A gente conversa num outro momento, estou muito estressada, não estou num dia bom, mamãe tá triste. Vai, lava o rosto, sai, dá uma respirada. Quem tem varanda, de repente, vai até a varanda, toma um pouco de sol, liga para uma amiga, desabafa. Eu acho que é fundamental, né? Esse tempo, até para dar uma esfriada, para você fazer essa reflexão que você sugeriu, e depois voltar num momento onde você já conseguiu refletir, conversar, sem aumentar o tom de voz. E óbvio que eu nunca bati nos meus filhos, não concordo com esse tipo de educação, mas dizer que em alguns momentos eu não tive vontade pelo estresse, mentira, sabe? Então eu acho que é muito isso mesmo, é tentar achar um ponto de equilíbrio. Exato. E um outro ponto também, né, que a gente também, acho que a gente acabou falando também antes, né, é que a gente deve sempre lembrar que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente tem que perceber isso, que a gente sempre vai olhar para o outro, né, achando que a vida do outro tá mais fácil, que a vida do outro tá melhor. E não é assim, né? A gente tem que entender que cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas dificuldades.
e que a vida de ninguém é perfeita, né? Dúvida. O que você acha desses grupos de mães? Você acha interessante? Você sugere para suas pacientes que elas participem desses grupos? Você acha que interagir com outras mães e trocar essa experiência é válido de alguma forma? Eu acho que é muito interessante, é válido, sim, mas é o caso das informações, né? A gente precisa filtrar muito, né? Sempre ouvir uma opinião, conseguir desabafar com uma outra mãe, conversar com uma outra mãe que passou o mesmo que você é muito bom, né? Mas a gente também precisa filtrar muito, né? O que é a realidade da outra mãe e o que é a minha realidade, né? Que talvez eu não consiga fazer o que a outra mãe faz. Talvez a outra mãe tenha aquele super ânimo de, né, de dar piruetas e fazer e criar brinquedos e tem uma criatividade enorme, enquanto eu não tenho. Enquanto eu vou brincar mais quietinha com meu filho. Cada mãe tem uma característica, né? Então a gente precisa entender também a personalidade de cada mãe, né? E o ambiente que cada mãe está inserida. Exato, até a dinâmica familiar, né? Muda muito. Sim. Ó, chegou um comentário aqui. Eu tenho uma filha de 8 anos e ela não demonstra interesse pela escola. Tem preguiça de fazer as atividades. O que fazer para estimular ela a mudar, a melhorar? Alguma sugestão para ela? Eu acho que a primeira coisa é a mãe também começar a demonstrar interesse. Né? Às vezes, né, chegar, nossa, vamos, agora chegou a hora da gente fazer, vamos, né, demonstrar interesse na hora de estudar com a filha, né? Eu acho que é um ponto interessante, né? Uma outra questão também, a filha começou a ficar nervosa, tá achando ruim, tá chorando, chega o caso até de chorar, né, na hora de fazer os deveres, é hora de parar, né? O mesmo caso de quando a gente tá nervoso. Se a filha tá nervosa, se a filha não tá querendo fazer e naquele momento, é a hora de parar e espera acalmar, para depois, em um outro momento, fazer. E você acha que, por exemplo, uma criança de 8 anos, ela já tem discernimento, ela consegue entender. Você não acha que, de alguma forma, ela pode usar essa birra ou esses sinais para não fazer e ficar prorrogando? Sim. Vai chegar um momento que ela vai ter que fazer, né? Então, é bom estipular horários, né? Colocar esses horários para ela, por exemplo. Ah, você não quer fazer? Então, a gente vai dar uma pausa de 5 minutos, né? Você vai no banheiro, bebe uma água, respira, e depois você volta. E a gente continua. Ou então, vamos dividir, né? Hoje você faz o dever de matemática, amanhã você faz de português, né? Vamos tentar criar alguns horários para poder facilitar isso e ter regras, né? Que é importante também seguir as regras, ter um quadro de rotina na casa. E fazer os combinados, né? Sim. Sim, é legal escutar o filho, né? Foi isso que você falou. Quanto tempo você precisa? Ah, uns 30 minutos? Ok, então em 30 minutos eu volto e a gente vai fazer a atividade juntos. E depois daquilo, não tem mais por que ficar prorrogando, né? Sim. Eu acho que negociar, né? A gente pode negociar com os filhos, né? Às vezes os pais, né, tem características assim, de pais muito autoritários, né? Vai fazer agora, né? É agora porque eu tô mandando. Não precisa ser dessa forma, né? A gente pode. Nós temos horários que a gente quer assim, ah, agora eu não quero ler, agora eu quero assistir televisão, agora eu não quero tomar banho. A gente não toma banho sempre no mesmo horário. Tem uma hora que eu tô assistindo um programa de televisão, eu quero esperar terminar aquele programa para tomar banho. Por que eu não posso ser um pouco flexível também com meu filho em relação a isso? Mas sempre fazendo esses combinados. Fazendo combinados antes. Sim. Uma pergunta. Me separei há 2 semanas. Minha filha pergunta por que eu não moro mais com o pai. Como sair dessa situação ou como lidar com essa situação? A filha tem 3 anos. Sim. Eu acho que é importante falar que o papai não está morando mais na casa, né? Junto com eles. Que eles se separaram. Eu acho que é importante usar, né, as palavras, né? E quando fala, né, aí não precisa explicar muito para a criança de 3 anos. Mas fala, o papai agora não vai morar mais aqui, porque nós decidimos morar em casas separadas agora. Você vai ver o papai, né, final de semana, ou o papai vai te buscar, né, todos os dias. Explica para ela como que vai ser a situação a partir de agora, né? Se você tiver com saudade do papai, a gente vai fazer uma videochamada, ele vai te ligar. Não é porque o papai não mora mais que ela não vai ter mais acesso a essa pessoa, né? Sim, sim. Deixar a criança segura. Quem se separou foi a mãe, né? Que a relação pai e filho não vai se separar e não vai acabar nunca. Você sugere algum livro? Você acha legal essa dinâmica de livros? Sim, tem muitos livrinhos legais. Eu lembro... Depois eu vou deixar até no Instagram, depois eu coloco, né, alguns livrinhos para ler com as crianças sobre separação de pais, que tem muitos legais. Sim. Vamos ver mais perguntas, pessoal? Por enquanto não, Thalita. Se você quiser fazer outro comentário, fica à vontade.
Um outro ponto, né, que se a gente está percebendo que essa culpa é recorrente, né, se eu estou sempre sentindo essa culpa, então vamos pensar sobre essa culpa e tentar melhorar, tentar agir para que a gente não sinta essa culpa, Você diz, né? Tentar práticas mas para melhorar. um exemplo, todas as vezes que eu saio com os meus amigos, eu me sinto culpado. Ou a culpa pela culpa mesmo. Sim, por exemplo, vamos ao exemplo do marido. Tá. Eu me sinto culpada porque eu brigo com meu marido sempre e o meu filho presencia. Uhum. Né? E essa culpa é recorrente. Uhum. Toda vez eu brigo com meu marido, meu filho presencia e eu me sinto culpada. Uhum. Então vamos tentar solucionar. Vamos tentar algumas práticas para poder evitar discutir com o marido na frente do filho, para essa culpa não vir. Sim, encontrar alternativas, né? Fazer essa reflexão que a gente comentou no começo da live, que é muito importante. Né? Se essa culpa tá vindo, é porque tá cutucando alguma coisa na gente. Então é interessante que a gente consiga fazer essa reflexão até para que a gente consiga se reciclar como ser, né? E se sentir menos culpada, o que vai com certeza fazer com que a gente se sinta melhor. Isso, buscar alternativas, né? Sempre há alternativas, né? A gente pode ir buscando. Se dessa forma não deu certo, eu tento de outra e tento de outra, até eu conseguir uma que vai se adaptar a mim e a minha família. Sim, sem dúvida. Thalita, a gente já tá chegando no final e eu não gosto que a live caia, sabe? Porque a gente não consegue se repetir. Então eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, caso alguém se interesse, conversar com você no particular, inbox, aonde você atende, de que forma você atende, se atende à distância, se não atende, se atende só crianças ou atende famílias, enfim. Como que é o teu trabalho? Uhum. Sim. Eu sou de Itaúna, Minas Gerais. Eu atendo em consultório, também atendo presencial e online. Uhum. Atendo crianças, adolescentes e faço orientações para pais. Uhum. Me fala um pouquinho do teu trabalho com autismo. Eu acho esse trabalho tão maravilhoso. E, infelizmente, Sim. poucas pessoas especializadas nessa área. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Sim. Eu trabalho com avaliação e com intervenção, né, de crianças autistas, desde bebezinhos até, né, criança, adolescente. Trabalho com intervenção comportamental, né, que é uma intervenção que a gente foca bastante no comportamento da criança e com orientação para pais também com essas tarefas, né, que a gente vai avaliar onde está o atraso da criança, o que a criança precisa ser trabalhado e ir trabalhando passo a passo, né, com a criança e orientando os pais, né, do que eles devem fazer em casa, como eles devem estimular essa criança em casa também. E é um trabalho que você consegue gerir à distância? À distância nós conseguimos também. Presencial eu acredito que é melhor. Eu gosto muito, né, do presencial, mas eu consigo dar orientações para os pais à distância, assim, com algumas, por exemplo, para gerir comportamento inadequado, né? A criança está com dificuldade de comportamento, aí eu consigo dar essas orientações à distância. Sim, sim, mais para orientar a família, né? Para orientar a família, Mas isso não exclui a necessidade da criança ir para terapia presencial também, que é extremamente importante. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa, então, por favor, o teu Insta, o teu site, enfim, onde as pessoas podem te procurar. Sim, eu tenho meu canal no YouTube, né? Thalita Rodrigues, neuropsicóloga. E tem o Insta, que é neuropsique_Thalita. Ótimo. E aí eu queria sugerir que você deixasse algumas referências de livros ou alguns textos seus para as pessoas, né, que querem se inteirar mais sobre esse assunto. Afinal de contas, é pouco tempo, né, para a gente falar e é muito pessoal, né, às vezes. A culpa não é a sua, não é a do vizinho, enfim. Então, se você puder deixar no seu Insta, eu vou compartilhar, obviamente, na minha página também, algumas referências que você acha interessante para as mães que quiserem buscar mais informação sobre esse assunto e, de alguma forma, se sentirem menos culpada, porque com certeza é algo que na maternidade faz muita diferença, né? Levar a maternidade mais leve é transformador. Uhum. Sim, pode deixar que eu vou deixar assim, algumas referências para vocês. Legal. Eu também tenho 2 livros que eu gosto muito, eu vou também deixar a indicação. E aí, se você quiser compartilhar, fica à vontade. Thalita, tá bom. Muito obrigada. Eu adorei. Com certeza vão surgir dúvidas. De repente, vai existir a possibilidade da gente abrir aí com outro tema, né? Para outras lives. Sim, né? Pedir sugestão para o pessoal, né? Quem quiser sugerir algum outro tema, né? Fica à vontade também. E obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite. Adorei participar. Uma boa noite para todo mundo. Qualquer coisa, estamos à disposição no inbox. Boa noite. Beijo.